Espero que esteja gravando. Nós, na última aula, começamos a falar de algoritmos de ordenação, não foi isso? E falamos do Quicksort, não é isso? Tá. Eu preparei uma pequena simulação do Quicksort para vocês entenderem um pouco melhor como ele funciona. Vamos ver se eu consigo exibir. Eu simplesmente escrevi o programa e mandei imprimir uns resultados intermediários que eu vou passar a explicar um pouco agora. Só para lembrar, o que interessa é aquele quicksort auxiliar, porque ele que faz o trabalho, ele que é chamado da primeira vez com o valor do vetor, com o vetor e os extremos. Inicialmente é 0 e n, não é isso? E aí a função dele é fazer a ordenação. Então o que eu vou fazer? Lembrem que tem esse do importante aqui, que faz que particiona o vetor, ou o subvetor em geral, em duas partes. Uma menor ou igual ao pivô e outra maior ou igual ao pivô. E depois, no caso geral, faz duas chamadas recursivas para ordenar as duas partições. Então, que nessa simulação que eu vou mostrar o seguinte, vou mostrar, imprimir primeiro qual é o valor do pivô e nós arbitrariamente vamos pegar o valor que está no meio do vetor, certo? E depois de cada avanço dos I e J, quer dizer, avanço na construção do pivô, eu vou imprimir o estado do vetor naquele momento, ok? Por isso que está escrito. Nós vamos então à próxima transparência que mostra isso. Isso aqui é um vetor de 20 elementos gerado ao acaso, certo? São valores entre 0 e 100. Foram gerados aleatoriamente, tá bom? Então esses são os valores originais. Aí nós temos, isso dá para enxergar? Tá dando para enxergar, pessoal? Tá bom. Então, o que tem aqui? Se vocês olharem, o pivô escolhido foi o valor 9. O valor 9 está aqui. Eu marquei com asterisco a posição inicial do pivô, que ele pode mudar de lugar nessas trocas, tá? O pivô depois que a gente escolhe o valor, aquele particular valor comporta-se como todos os outros, só que ele vai dar igual ao pivô. Mas ele pode mudar de lugar como vai mudar aqui, tá certo? Eu estou marcando também com esses dois símbolos os extremos correntes do vetor que estão sendo ordenados, certo? Então nessa chamada foi pedido a ordenação do vetor desde 0 até o fim. Tá certo? Foi escolhido como pivô valor 9. E agora, notem que, se a gente comparar com 9, esse valor é menor, começando pela esquerda, e esse valor é maior. Então, I pararia aqui. Tá certo? Pela direita, esse valor é maior do que 9, esse também, esse também, esse também, mas esse não. Certo? Então, da primeira vez, vamos ver. O I vai avançar para onde? Assim, da primeira vez, o que vai acontecer? Nós descobrimos aqui um valor que não é menor, descobrimos aqui um valor que não é maior. Então, esses dois valores serão trocados entre si. Notem que 49 veio para cá e o 3 veio para cá. Não é isso? E o I avança de 1 e o J também avança de 1. Então, aqui está escrito I e J para mostrar isso. E aí continua particionando. Porque essa construção das partições vai até o I e J trocarem entre si, quer dizer, posições entre si. Quer dizer, o J tornar-se menor do que o I. Tá certo? Então, aqui de novo, nesse vetor, o I vai parar logo de cara, porque o 73 é maior do que 9. O J vai anda 87, 92, 42, 92, 65, 40 e chega no 9. Ele vai parar no próprio pivô. Lembrem que ele para quando dá menor ou igual, certo? Então, nesse momento, o 73 seria trocado com o 9, não é isso? Então, vocês veem que o 9 veio para cá, o 73 veio para cá, e o I e o J avançaram de 1. Certo? E continua a construção das partições. Note que, nesse momento, aquele valor escolhido para pivô mudou de lugar, mas isso não tem importância, porque não é o lugar que interessa.
qualquer valor serve como pivô. Poderia ser até um valor que nem está no vetor. Tanto assim que eu poderia pegar uma média de dois valores, por exemplo, que se faz muitas vezes na prática. Ele só serve para separar, para ter certeza que dos dois tem valores menores e maiores do que um certo valor. Tá bom? Continuando aqui, não é isso? 58 é maior do que pivô, então já para aqui a busca. 23, 78, 44, 72, 30 são todos maiores do que pivô e 58 também é maior. Então I e J, na realidade, teriam caído no mesmo lugar. Tá certo? Então aí é feita a troca de I com... Bom, o I e J teria caído no mesmo lugar. Então troca valor de I com valor de J, certo? E avança o... Bom, notem que o I nem avançou. Desculpe, eu falei bobagem. O I nem avançou, certo? Não. O I estava aqui, certo? Ele ficou lá. O J avançou até aqui. O 58 foi trocado com ele mesmo, certo? E... Deixa eu ver o que aconteceu aqui que o I não avançou mais. Precisava olhar o programa. Foi feita a troca. Opa. Deixa eu ver. Será que o I não deveria ter avançado? Pode ser que haja algum errinho. Deixa eu ver. Vamos olhar de novo essa última. A passagem daqui para cá, o que aconteceu? O I estava aqui e o J estava aqui. Então o J foi andando até chegar no valor 9. Tá certo? E o I não andou. O I ficou onde estava. Ah, tá certo, você tem razão. Na realidade aqui não mudou nada. Que aqui, depois que andou, olhando de volta para o algoritmo, notem que se I menor ou igual a J, vai ter que fazer a troca. Mas como é maior, não foi feito nada. Que já estava particionado. Quer dizer, na hora que J caiu abaixo de I, as partições já foram formadas. Então aí vem aquela parte agora de chamada recursiva. Tá certo? Então, na próxima transparência, o que nós vamos ver? A chamada veio recursiva, se vocês lembrarem, vai ser feita para dois segmentos. Primeiro para esse aqui, que inclui J, e segundo para esse aqui, que inclui o I. Tá certo? E precisa olhar onde é que começou, não é? Que esses são os limites esquerdo e direito. Então, primeiro a chamada recursiva é para esse segmento aqui. Então, notem que, por exemplo, aqui já não dividiu muito ao meio, né? Tudo bem. Tá certo? Como o pivô vai aparecer o valor 7, certo? E notem que aqui de cara já dá J menor do que I. Que o I avança até 7 e para aí, mas o J cai até 3 e para aí. Então de cara já dá particionamento e não precisa trocar nada. Aí vai ter de novo... Bom, se o J está aqui e o I está aqui, o que quer dizer isso? Que os dois segmentos agora, esse é um e esse é o outro. Certo? Só que esse da esquerda tem tamanho 1. Quando é tamanho 1 já está ordenado, não tem nada para fazer. Então a chamada nem é feita. Para esse aqui, como é tamanho 2, é feita a chamada. O pivô aqui vai dar o próprio valor 7, tá? Mas aí o I vai avançar de cara também. Notem que I, inclusive, sai do intervalo, mas isso não tem importância, contanto que seja menor. Certo? Então aqui seria feita a chamada para dois valores, não é isso? 7 e 9. Como os dois são de tamanho 1, não vai ser feito nada. Tá ok? E na próxima transparência, a gente partindo daquilo, agora vai fazer aquele segmento maior que tinha sobrado. Tá certo? E mesma coisa vai acontecer. O pivô escolhido aqui foi do meio, 65, mas como já falei, interessa o valor e não a posição. E aí na primeira rodada, 65, esses valores aqui são todos menores do que 65, 72 é maior, mas 40 é menor. Então na primeira rodada o J parou aqui, o I parou aqui, foi feita a troca. Desculpe, o I foi
o I foi até aqui, tá certo. Então, está dando aqui. Ah, tá certo. É que eu deveria ter impresso mais uma linha. A gente tem que olhar, é a última linha da figura anterior, para saber o que aconteceu, certo? Na realidade, o 65 é isso aqui, o I anda daqui para cá até aqui. Não, desculpe, até aqui. 72, por isso que eu não estava enxergando na próxima. O I andou até aqui e o J andou até aqui. Certo? Aí foi feita a troca e aí o resultado é a primeira linha daqui. E J também avança. Tá claro isso? É que tem que, para saber, eu não imprimi a primeira linha antes de começar a fazer construir a partição. Porque é a última linha do resultado anterior, tá? Só que o resultado anterior está na transparência anterior. Tá bom? Bom, depois continua do mesmo jeito, tá? Vocês podem ver que aqui deu várias iterações até chegar nessa situação aqui. Certo? Então aqui de novo, vai quebrar em dois pedaços, esse aqui, e ordenar os dois pedaços recursivamente. Então a próxima vez vai ser aqueles dois pedaços que eu falei. Esse aqui, primeiro, vai pegar de novo, aqui, o pivô vai ser o do meio, 58. Em duas iterações consegue convergir, particionar, certo? E aí de novo vai fazer chamada recursiva, tá? Notem que esse segmento terá apenas dois elementos e esse segmento terá todos esses aqui. E fora disso tem esse segmento que ainda vai esperar mais tempo, né? Até acabarem as recursões mais à esquerda. Tá bom? Devo continuar ou deu para ver o que está acontecendo? Então aqui vem aquele segmento pequeno que eu já falei que de cara dá certo, tá? Depois viria mais um, que é um pouco maior, e aquele outro está esperando ainda, certo? Depois de um certo tempo ele converge também. Aqui deu um pequeno, certo? E ainda estão sobrando. Bom, andando assim, de vez em quando notem que, deixa eu verificar a situação anterior, notem que de vez em quando dá uma situação em que I igual a J. Isso pode acontecer que, se vocês olharem na transparência anterior, nós estávamos ordenando esse segmento aqui, certo? Com pivô 40. Então, 30 é menor do que 40, mas 58 é maior. Desse lado, 42 é maior, 40... É tudo... Aqui deu um igual a 40. Tá certo? Então, o que aconteceu? Primeiro lugar, tá certo. Então eu isso mesmo, deu I aqui. É que tá certo, na segunda rodada deu, já não estou enxergando aqui. I estava aqui e J estava aqui. Aí começou a comparar. 58 deu maior, então parou por aqui. Porque essa posição resulta na realidade daqui. Eu cometi o mesmo engano. Devia ter olhado a última linha anterior. Certo? E aí quando os dois foram trocados, 40 com 58, e os dois avançaram de 1. Então eles se encontraram aqui. Certo? Eles se encontraram... Aonde? Aqui? Nós estamos ordenando aqui. Isso aqui. Então deixa eu ver. Ele pegou esse 40 como pivô. Aqui de cara já deu igual. Então ele parou por aqui. Aqui deu maior, aqui deu menor. Então ele trocou esses dois, por isso que deu 30 aqui, avançou 1.
aqui ele colocou 40, avançou 1. Então esse resultado está bom. Agora daqui para baixo, o que aconteceu? 58 parou aqui mesmo, porque é maior do que 40. E aqui, aqui deu igual, também parou aqui. Exatamente, parou aqui porque deu igual. Aí ele trocou esses dois, dando isso aqui. E avançou os dois. Tá? Pelo jeito eu imprimi no lugar errado, deveria dizer que avançou para cá. Os dois ficaram no meio. E aí finalmente, em mais uma rodada terminou. Porque aí deu J menor do que I. Tenho a impressão que tem um errinho na impressão aqui. Okay? Mas continuando assim, a gente chegaria no fim da simulação. Essas transparências já estão na internet, depois vocês podem olhar até com detalhes, tá? E verificar aquele caso, se eu realmente me enganei. Não vale a pena agora ficar pensando. De vez em quando dá esses casos de igualdade, que é perfeitamente normal. Ou dá igual ou separado de 1, no fim, sempre. Bom, se a gente tiver paciência, vai andando até milagre, né? Final, se vocês quiserem verificar. Esse vetor é igualzinho, é uma permutação do vetor original. Eu nem olhei direito, mas suponho que esteja em ordem crescente. Notem que aqui no caso havia dois valores iguais até. Não tem problema. Aliás, deixa eu observar uma coisa. Existe um termo que eu nem falei para vocês e nem aparece nas transparências, mas que eu deveria ter mencionado, chamado ordenação estável. Ordenação estável é a seguinte: se vocês têm duas chaves iguais, os registros correspondentes vão permanecer na mesma ordem original. Suponham que vocês têm duas pessoas que têm o mesmo nome. Cada um tem os seus dados. Na hora de aplicar um algoritmo de ordenação, poderia acontecer que certamente aquelas duas pessoas com nomes iguais deveriam aparecer consecutivas, não é isso? Mas poderia acontecer que a ordem não fosse preservada. Então, nesse caso, a gente diria que a ordenação não é estável. Em muitas aplicações é importante que a ordenação seja estável. Certo? Então, a gente sempre precisa verificar se o algoritmo mantém a estabilidade. Tá? Aqui no caso, se vocês olharem um pouco, inclusive esse 40, do jeito que ele fez umas coisinhas antes, vocês vão perceber que ele não é estável. Dependendo da aplicação, isso pode dar problemas. Nesse caso, não. Alguma dúvida até aqui? Tá bom. Então, se não houver dúvida, vamos voltar aos algoritmos de ordenação e olhar o próximo algoritmo, tá? Ops. Ok. Que também é muito importante por várias razões. Primeiro, porque é um bom algoritmo, conceitualmente interessante, e na realidade tem uma curiosidade histórica. Não sei se vocês ouviram falar de von Neumann. Vocês já ouviram falar esse nome? Bom, vocês nunca ouviram falar de arquitetura von Neumann? Todo computador que vocês estão usando segue a chamada arquitetura von Neumann. Von Neumann fez parte da equipe que projetou o primeiro computador, entre aspas, moderno. Isso foi em meados dos anos 40. O computador chamava EDVAC. Claro que foram os militares que pagaram a conta. E ele foi o primeiro computador com um programa armazenado na memória. Em vez de ser programado por meio de cabos, fios, etc., a gente escrevia programa para ele. Ou seja, era um computador de propósito geral. E um dos objetivos de von Neumann era demonstrar que computador pode fazer não apenas cálculos, porque naquela época a pessoa acreditava que computador serve para cálculos, cálculo balístico, esse tipo de coisas que os militares estavam interessados. Ele quis mostrar que dá para fazer outras operações, por exemplo, ordenar dados, aplicar computador em aplicações como eram chamadas na época comerciais. E ele escreveu um programa, mesmo antes do computador ser construído, ele escreveu um programa de ordenação na memória, que era exatamente o programa que nós vamos ver. Ele não só escreveu esse programa, como demonstrou que o número de operações que ele faz é proporcional a n vezes logaritmo na base 2 de n. Ou seja, já tinha uma visão da importância de análise de algoritmos. Mas, de qualquer jeito, é um algoritmo importante, tanto historicamente como na prática. Aqui está o início dele. Como antes, a gente pega aquela a parte de dados do vetor, tá certo? Desculpe.
pega o tamanho do vetor, e aí, deixa eu explicar numa outra transparência, talvez, a ideia básica do algoritmo antes de mostrá-lo. A ideia básica é o seguinte: imaginem que vocês têm um vetor. Então, são dados, né? Vamos ver, 4. Vamos. Na realidade, eu vou fazer diferente. Só para simplificar, vamos supor que o vetor tem tamanho que é potência de 2, no caso 8. Certo? E esse algoritmo faz assim. Primeiro, ele ordena subsequências. Bom, subsequências de tamanho 1 já estão ordenadas, não estão? Se vocês pegarem subsequências do vetor de tamanho 1, ou seja, vetorzinhos de tamanho 1, claro que cada um está ordenado. Aí ele pega vetores vizinhos. Então pega esses dois, certo? Vamos criar um novo vetor aqui. E agora faz o seguinte: intercala este vetor com este vetor. Se lembram do paradigma de intercalação? Vocês usaram, por exemplo, na soma de polinômios, não é isso? Olha o valor de um, olha o valor do outro, pega o menor, copia o menor, não é isso? Isso chama intercalação. Bom, intercalar dois valores é simplesmente comparar os dois, e ou troca ou não troca. Eu vou usar esse símbolo, quer dizer, às vezes troca de lugar, às vezes não. Certo? Depois pega os dois seguintes e faz a mesma coisa. E assim por diante. Então, se eu olhar para esse segundo vetor agora, o que vai acontecer? Agora, vetores de tamanho 2 estão ordenados, não é isso? Imaginem adivinhem o que eu vou fazer agora. Vou pegar um outro vetor, ainda de tamanho 8. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte: vou intercalar este vetor com este vetor. Certo? Ou seja, vou comparar este valor com este e copiar o menor para cá. Se eu copiei este, eu vou avançar nele e pegar este. Tá? Compara com este e copiar para cá, etc. Ou seja, eu vou fazer essa intercalação. Depois eu mostro uma simulação, vai ficar mais claro. Tá? Mesma coisa aqui. O que eu posso concluir sobre esse aqui? Que esse vetor está ordenado e esse também está ordenado, não é isso? Adivinha qual é o próximo passo? Fazer a mesma coisa, só que agora eu tenho pouco espaço para isso, certo? Agora vou intercalar este vetor com este vetor, não é isso? Botar o resultado aqui. Qual é a conclusão sobre esse último vetor? Está ordenado, não é isso? Não é bonitinho esse algoritmo? Vocês estão rindo porque não acreditam? E é simples, não é? Faço várias passagens pelo vetor, certo? Primeiro de 1 em 1, depois de 2 em 2, de 4 em 4, de 8 em 8, etc. Tá certo? Enquanto for potência de 2, quantas vezes eu vou ter que passar pelo vetor? Bom, aqui foi 1, 2, 3 vezes, não é isso? Fiz uma intercalação, terceira intercalação. O que isso tem a ver com o número 8, que é o tamanho do vetor? 2 à potência 3, não é isso? 3 passagens. Ou seja, o número de passagens vai ser o logaritmo do tamanho do vetor, não é isso? Se for potência de 2. Se o vetor fosse 16, eu passaria 4 vezes, até ordenar tudo, não é isso? E em geral seria logaritmo na base 2. E se não for potência de 2? Se aqui tivesse mais valores? Bom, se fosse de 2 em 2, quem sabe ainda daria. Mas sempre vai sobrar alguma coisa que já é menor do que a potência de 2 corrente. Aí é simplesmente copiado do jeito que está. Já que ele é menor, alguma hora ele vai cair na intercalação também. E basicamente isso que o algoritmo faz. Bom, se o número de passagens é logaritmo na base de 2 de n, quanto custa cada passagem? Bom,
a intercalação, todas as intercalações vão ser proporcionais ao tamanho do vetor, não é isso? Que no fundo, na pior das hipóteses, eu faço 2 vezes o número de comparações. Bom, eu comparo este com este, depois este com este e assim por diante. Certo? Na realidade é metade do número n, né? Mas quando começa a ter mais, pode ser que esse aqui foi comparado várias vezes, etc. Tá? Mas aí os outros são comparados menos. Tá? Dá para mostrar que no número de comparações, no fundo, é n. Então é tantos passos, tantas comparações. Conclusão. Esse algoritmo também é n logaritmo de n. Comparações. É tão bom quanto os outros. Uma outra observação é a seguinte. Notem que eu usei quantos vetores aqui? Tinha o vetor original, esse aqui, e depois mais 3 vetores aqui, não é isso? Mas se vocês pensarem um pouco, bastariam 2, não é isso? Eu posso fazer um ping-pong entre 2 vetores. Esse, vamos chamar esse, vamos supor que esse chama V1. Então esse pode ser V2, esse pode ser novamente V1. E esse o V2. Mas eu queria ordenar o V1. Bom, na última vez ainda copia tudo para V1 e acabou. Mas isso só na última vez. E assim eu uso apenas 2 vetores em vez de logaritmo de n mais 1 vetores. Porque se o n for grande, o número de passos pode ser maior. Eu teria que alocar um monte de... alocar e desalocar todos esses vetores. Isso não vale a pena fazer. Bom, uma vez todo mundo entendeu o algoritmo? Então vamos para a explicação para o código, tá? Mas, ops, não era isso que eu queria. Então, aqui está apenas a preparação. Okay? Isso aqui vai ser justamente o tamanho inicial do subvetor a ser ordenado, que já está ordenado, tá? Então no início o que está ordenado? De 1 em 1. Tá certo? Isso aqui vão ser os limites esquerdo, direito e o fim. Esquerdo e direito é o seguinte. É o início, o início do primeiro subvetor, o início do segundo subvetor e onde ele termina. Notem que pode acontecer que o segundo subvetor é menor do que o primeiro. Isso quando não é potência de 2. Mas isso o algoritmo faz a conta direitinho. Isso aqui é o tamanho do vetor, porque nós vamos precisar depois alocar assim. Aqui eu estou alocando mais um vetor W, que vai ser aquele... É com esse vetor que eu vou brincando, tá? E notem que aqui eu tenho uma variável booleana, par, que é par ou ímpar. Inicialmente falsa, e toda vez eu vou trocar esse valor, para quando chegar no fim, saber se o vetor ordenado está num vetor que eu aloquei depois, ou já está no vetor original. Se for necessário, eu copio de volta. Tudo bem? Então, isso é trabalho preparatório, certo? Depois vocês podem olhar os detalhes. E aqui está o corpo da função, tá certo? Enquanto o tamanho de subvetor é menor do que n, n é o número de elementos, tá? Td é o tamanho do subvetor. Na realidade, o segundo subvetor pode ser até menor, mas o primeiro sempre é potência de 2. Potência de 2, isso, potência de 2, tá? Inicialmente 1, depois 2, 4, etc. Então, enquanto esse tamanho do primeiro vetor é menor do que n, ou seja, ainda tem coisas aqui, a gente continua fazendo. A gente diz o seguinte, o esquerdo começa no 0, troca a paridade, tá? Para depois poder saber onde estamos, tá? Diz, olha, direito vai ser... Se o esquerdo começa aqui, o direito começa aqui, que é esquerdo mais o tamanho do subvetor esquerdo, certo? E o direito deveria acabar aqui, tá? Mas aqui vem o ajuste. Se direito é maior ou igual a n, faz aquele LD ser n menos 1. Diz que o direito termina aqui. Desculpe. Não. Se direito é maior do que n, então nós já caímos fora, aqui nós já caímos fora, certo? Então diz que direito termina aqui, para ordenar somente esse, tá? E o LD termina uma posição antes. Se não,
Se LD já é maior do que o direito, põe LD no fim. Okay? Isso é aquele ajuste de tamanho, tá? Que precisa fazer. E aí, é o seguinte. Notem que agora eu não sei quem são dados, porque eu tenho dois vetores, V e W. V, onde estavam os dados originais. Mas depois que eu faço a execução, eu fico fazendo ping-pong entre os dois. Então, dependendo de qual deles que eu estou, eu chamo uma função auxiliar que vai fazer a intercalação. Okay? A partir do esquerdo até direito e até LD. Tá? Então, você tem aqueles 3 segmentos. Desculpe, 2 segmentos. Certo? E aqui termina. Tá? E ele deverá fazer aquela operação de intercalação que eu falei para vocês para cá. Mas pode ser que faça nesse sentido ou nesse sentido, dependendo da paridade aqui. Porque ele vai ficar trocando entre os dois vetores. Eu preciso de 2 vetores, tá bom? Então, num caso faz numa direção, no outro caso faz na outra direção. E notem que a única diferença é se de V para W ou W para V. Certo? Uma vez que isso foi feito, notem que agora eu fiz 2 subvetores, tá? Agora eu faço mais 2. Eu estendo mais à direita. Tá certo? E vai andando enquanto o esquerdo não cai fora de N. Porque lembrem que eu preciso andar, por exemplo, se TD é igual a 2, eu preciso andar de 2 em 2. Tá certo? Se TD é 4, é de 4 em 4. Então eu preciso ir até o fim do vetor. Finalmente, quando termina esse passo, o que eu faço? Eu dobro o tamanho do subvetor, porque já fiz intercalações, e volto a repetir de novo. Mas notem que aí mudou de paridade, eu vou fazer na direção contrária. Então fica fazendo isso até o fim, e aí só no finzinho verifica, aí precisa ver a variável par, se o resultado está em V ou em W. Certo? Se estiver em W, quando par é verdadeiro, está em W. É só verificar, tá bom? Aí eu uso, bom, vocês provavelmente não viram ainda essa função, mas existe uma função de C que copia de uma vez um bloco de memória inteiro. Então, se vocês lembram, V e W são aquela estrutura que tem o tamanho e o vetor de dados, não é isso? E o tamanho dele é justamente aquela variável tamanho que eu calculei antes. Então, essa função copia do segundo argumento para o primeiro, que são apontadores, endereços de memória, tantos bytes. É uma função muito mais rápida do que fazer 1 a 1. Okay? Então, uma função muito útil. E, finalmente, posso liberar o W. W era auxiliar apenas. Okay? E aí só faltou falar da função auxiliar que eu estava usando. A função auxiliar não faz nada muito especial, tá? Lembrem que o que ela tem que fazer é... Eu posso estar no meio aqui está meu esquerdo, aqui está meu direito, e aqui está o último elemento, LD. Tá certo? Então eu preciso intercalar esses dois. Notem que é dado vetor V, vetor W e os 3 inteiros, certo? Notem que V, W em cada chamada podem ser diferentes, que quem chamou é outra função. É só copiar para os lugares correspondentes, mas fazendo aquela operação de intercalação. Então aqui eles seriam intercalados, certo? Então é exatamente isso que ele faz. Enquanto I menor do que direi, assim, I começa aqui, J começa aqui, certo? Enquanto I é menor do que direito, não chegou até aqui, e J é menor do que LD, compara este valor com este, tá certo? É o paradigma da intercalação. Ou copia um e avança aquele índice, ou copia outro e avança aquele índice, certo? E de qualquer jeito avança o índice no resultado. Depois copia aqueles que sobraram dos 2 vetores. Só vai sobrar de um deles, não pode sobrar dos 2, porque enquanto tem algum elemento nos 2, a gente vai comparando. Então aqui, quando chegar aqui, um é vazio e o outro não. Bom, se é vazio, simplesmente não vai fazer nada. Copia o resto. Então isso aqui é a função de intercalação. Juntando essas duas funções, a gente tem o algoritmo de ordenação usando intercalação. Na literatura, o nome em inglês desse algoritmo é merge sort.
certo? Ou seja, ordenação por intercalação. Tudo bem? Essa é uma versão iterativa desse algoritmo, certo? Daqui a pouco vamos ver a versão recursiva, que eu acho que seria a próxima transparência, não é isso? Isso, tá. Mas antes disso, vamos fazer outra coisa. Aqui, de novo, eu também preparei uma pequena demonstração. Essa é bem mais simples. Vamos ver onde é que nós estamos. Isso. Aqui eu só copiei aquela função intercala iterativo, só para marcar o que eu imprimo, tá? A função é a mesma, notem, depois de cada rodada completa pelo vetor para um certo tamanho do subvetor, eu vou imprimir. Ou seja, vou mostrar como é que fica depois de intercalar de 2 em 2, de 4 em 4, etc. Tá certo? Então, aqui, o vetor original, na realidade, é o mesmo de antes, tá? Isso porque meu programa pegava todos os métodos, rodava todos eles, e aí comparava os resultados para ter certeza que todos eles, os programas estão certos, tá? Não vou dizer que acertei na primeira, tá? Isso quase nunca acontece, né? Tá bom. Note, TD igual a 1 quer dizer eu aqui produzir a intercalação de vetores de tamanho 1, certo? Então, 7 e 49 foram intercalados. Bom, deu a mesma ordem, é claro, certo? Depois 58, 53, originalmente era 73, 58, tá certo? Então aqui ele realmente trocou a ordem. 30 e 72 não trocou e assim por diante. Foi de 2 em 2. Notem que esse vetor tem 20 elementos. Não é potência de 2, não tem importância, vai funcionar. Está claro o que ele fez? Notem também que aqui eu coloquei essas barrinhas agora para mostrar que no próximo passo nós temos vetores de tamanho 2 agora, para o próximo passo. Tá certo? Então o próximo passo com TD2 produziu o quê? Vetores de tamanho 4. Então se vocês olharem esse vetor e esse vetor, o que aconteceu com eles? Bom, a intercalação deu exatamente a mesma ordem, então tudo bem, acontece, né? Mas aqui esses dois já não deu, né? 30 veio para cá, 44 veio para cá, 72 para cá, 78 para cá. Ou seja, esses dois subvetores foram intercalados e produziram um vetor de tamanho 4. Certo? E assim por diante. Mais um vetor de tamanho 4, mais um e mais um, porque 20 é múltiplo de 4. Tudo bem? Mais um passo agora, certo? Intercalando vetores de tamanho 4, vamos obter vetores de tamanho 8. Então, aqui veio o primeiro vetor de tamanho 8, o resultado da intercalação desses dois vetores aqui. Tá certo? Aqui já mudou alguma coisa de lugar. Notem que a operação de intercalação é muito simples, não é isso? Certo? Aqui, de novo, um outro de tamanho 8, tá certo? E aqui não tinha ninguém para intercalar com ele. Então, em vez de intercalar, é copiado simplesmente. Tá certo? No próximo passo, nós intercalamos vetor de tamanho 8 com outro vetor de tamanho 8, produzindo um vetor de tamanho 16. Certo? E esse aqui, como não tinha parceiro para ser intercalado, é copiado do jeito que estava. Se vocês olharem os detalhes do algoritmo, realmente vai ser copiado automaticamente. Tá certo? Naquele negócio de verificar o que sobrou. Okay? Finalmente, no próximo passo, porque o tamanho ainda não chegou a ser maior do que o vetor. Tá? Então, no próximo passo, o que vai acontecer? Ele pega vetor de tamanho 16 com outro vetor, que no caso é mais curto. O segundo vetor sempre pode ser mais curto. Certo? Intercala os dois. Não tem problema. Produziu o resultado que a gente queria, espero, né? Resultado final, bom, é a repetição desse vetor. É bem simples, não é isso? Outra coisa, notem que esse era o vetor original, era o V, aqui cai o W, aqui V de novo, aqui W, aqui V de novo, aqui W, e aqui W também, mas a gente copia para V.
Porque aqui aquela paridade nos teria dito que precisa copiar de volta. Simples. É mais simples do que Quicksort, né? Mas Quicksort é um pouco mais rápido. Ops, não era isso que eu queria fazer agora. Queria mostrar uma outra implementação comum do Merge Sort também. Essa é interessante porque, na realidade, ela mostra um pouquinho a ideia do algoritmo de ordenação externa, tá? Mas, no fundo, é muito parecido, só que a implementação é um pouquinho pior. Depois, na comparação, vocês vão ver. Eu vou fazer o seguinte, na realidade, aqui. Eu vou pensar recursivamente, tá? Eu vou pensar que eu vou dividir o vetor, não vou andar de um em um. Eu vou dividir o vetor em duas partes, ordenar recursivamente cada uma das partes e só depois fazer a intercalação das duas partes. Como é que eu ordeno as duas partes menores? Usando recursão, o mesmo algoritmo. É claro que a alguma hora vou cair em vetor de tamanho 1. Vetor de tamanho 1, por definição, está ordenado. É só isso que eu vou fazer. Então, essa ideia também é bastante simples. Então, tem aqui a parte inicial, tamanho do vetor, etc. Se o vetor é maior do que 1, bom, se o tamanho do vetor é 1, não precisa fazer nada. Tá? Se o vetor é maior do que 1, aqui é, só para simplificar a notação, esses são os dados, não é isso? É o vetor de dados. E eu vou ter duas variáveis, V1 e V2. Tá? Porque notem que eu vou quebrar esse vetor em duas partes. Então, eu vou copiar V1, vou copiar os valores para V1 e para V2. Tá? Eu faço isso aqui. Notem que eu defini aqui uma variável, eu calculo NV1, que vai ser tamanho do primeiro vetor, como sendo N sobre 2, arredondado para baixo. E o outro é o que sobrou, n menos nv1. Então, esse vetor vai ter nv1 elementos e esse aqui vai ter nv2 elementos e vão ser copiados para vetores próprios. Essa cópia é feita, aqui eu aloco os vetores, certo? Aqui eu coloco os tamanhos e copio. Uma vez que eu fiz isso, eu chamo recursivamente a mesma função para os dois vetores. Tá certo? E depois chamo uma função de intercalação dos dois vetores, que joga no vetor original o resultado. Então, ordenei V1, ordenei V2, e aí intercalo jogando em V. É só isso. E é claro que, sim, depois posso liberar o espaço. Tá? E aí tem a função auxiliar que intercala, tá? Que eu nem vou andar todos os detalhes, vocês deveriam saber nessas alturas intercalar dois vetores, tá? Enquanto tem valores, ele intercala, certo? Deixa eu ver. Sim. Esse é bom vocês estudarem, inclusive. É também intercalação, mas está escrita de maneira um pouquinho diferente, certo? Eu fico num for para cá, no outro eu escrevi diferente, até de propósito, para vocês olharem várias maneiras, tá? Se I e J são menores do que os tamanhos respectivos, aí eu faço aquela comparação e copio. Se não, eu verifico qual dos dois está vazio e copio o valor do outro. Fica um pouquinho mais simples, não tem aquele whiles adicionais. Tá? Mas o que eu faço é exatamente a mesma coisa. É uma intercalação. Tá? Bom, nesse caso eu não fiz a simulação, certo? Mas acreditem que funciona direitinho. Certo? Deixa eu ver. Então aqui só para explicar de novo, certo? Eu pego o vetor V, divido ao meio aproximadamente, tá? Copio isso aqui num outro vetor V1,
copio isso aqui no outro vetor V2, ordeno os dois vetores recursivamente, eu vou colocar um asterisco dizendo que isso é uma recursão, certo? E finalmente faço uma intercalação dos dois caindo em V. É só isso. E a recursão se baseia no tamanho dos vetores. Quando chegar a tamanho 1 não faz nada. Notem que tem um tremendo desperdício aqui de... vamos ver onde é que eu queria estar. Queria estar aqui. Aqui tem um tremendo desperdício de espaço. Certo? Em cada recursão, eu gero... Não chega a ser desperdício, porque eu desaloco. Tá? Mas enquanto a recursão está andando, eu aloco vetores, cada vez 2 vetores novos, e só no fim da recursão que eu vou começar a desalocar. Então, se o vetor for muito grande, eu vou ocupar muito a memória sem necessidade, porque está certo, bom, os vetores são de tamanho certo, mas ficar alocando, desalocando, tá? Enquanto que no outro iterativo, eu dei um jeito de usar apenas 2 vetores, tá? Dá para programar isso usando uma ideia semelhante, mas é bem mais chato. Fica como desafio para vocês. Como programar isso de maneira a não usar apenas 2 vetores, em vez de gerar vetores novos em cada recursão. Okay? Mas eu preparei uma outra coisa aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se... Conforme já falei para vocês, eu programei todos os métodos que nós tínhamos visto e fiz uma comparação dos resultados. Medi os tempos em milissegundos, certo? Então, os tempos são em milissegundos e produziu essa tabela aqui que eu vou querer comentar com vocês, tá? Tá legível? Tá, né? Eu usei tamanhos de vetor só para facilitar a comparação, especialmente porque a gente quer olhar aquele fato n logaritmo na base 2 de n, tá? É mais fácil usar potências de 2. Então, os valores de n são tudo potências de 2, começando em 4, ou seja, o valor mínimo é 16, o valor máximo é 131 mil e tanto, potência 17. Tá? Depois disso, já não tinha paciência de esperar. Bom, e é interessante observar, assim, eu coloquei todos os algoritmos que nós vimos, exceto que recursivo, esse que nós acabamos de ver, tem 2 versões. A primeira, essa que eu mostrei para vocês. A segunda, eu dei um jeito para eliminar todos aqueles alocação dos vetores e só estou usando 2 vetores. Ou seja, eu programei aquilo que eu estou desafiando vocês a fazerem. Ok? E aí é interessante observar várias coisas. Em primeiro lugar, vamos olhar para o bubble sort, como é que ele aumenta. Bom, para valores pequenos de n, é irrelevante, tá certo? Notem que isso é milissegundos. Para 16 valores deu 5 microsegundos, tá? Sei lá, só para quando chegamos em 500 e tanto, passou de 1 milissegundo. Tá certo? Mas aí começa a ser significativo o seguinte, vamos olhar quanto aumenta em cada passo, tá? Para valores muito pequenos, não dá para medir o tempo de maneira muito exata, tá? Porque tem outras interferências, comandos de controle, etc. Tá? Para valores grandes, e lembram, quando a gente fazia as fórmulas, a gente ignorava um monte de coisas. Só pegava o termo mais importante. Tá? Então, quanto maior o n, é mais preciso esse fato. Tá? Então, se vocês olharem, por exemplo, esses 2 valores para 2 a décima, 2 a 11, tá? Quantas vezes aumentou o tempo de execução? 4 vezes, mais ou menos, não foi? Isso bate com a nossa avaliação de eficiência ou não? O vetor aumentou 2 vezes de tamanho, não aumentou? 2 a décima passou a 2 a 11. Então, o tempo de execução deveria aumentar com quadrado de n, não é isso? Se eu dupliquei o tamanho, o tempo deveria aumentar 4 vezes. Então, quase exatamente 4, não deu? E se vocês olharem depois, continua dando 4, não continua? E olha, não cozinhei nada, tá? Eu programei e joguei no... Em CES tem umas funções para ele dizer o tempo também. Isso é tudo saída automática, eu não medi com o relógio na mão, não. Aliás, microsegundos seria difícil de medir, né? Certo? Então, notem que está aumentando realmente 4 vezes aqui de novo. 4 vezes 84 dá quanto?
4 vezes 80 dá 320, está por aí, né? Quase exatamente 4, pouca coisa a mais, não é isso? Está dando tudo 4. E 21 para 89, puxa, ligeiramente mais do que 4. Lembrem que não é só 4, é alguma constante de proporcionalidade, tá? Mas o tamanho, o tempo de execução realmente deveria quadruplicar a cada linha. Tá certo? Notem que para ordenar isso aqui, levou quase 90 segundos, 1 minuto e meio, tá? O próximo valor seria 4 vezes 1 minuto e meio, que daria 6 minutos, né? Aí eu já não tinha paciência de esperar, tá bom? Inserção. Notem que inserção parece ser mais eficiente do que bubble sort, nós já sabíamos disso, tá? Mas, se vocês olharem a lei de formação aqui, continua dando 4, não continua? De 1 para pouco para 5, 4 vezes dá 21. Tá direitinho dando 4, né? É interessante quando a prática confirma o que a gente prevê teoricamente, não é isso? Seleção. Seleção é um pouco pior do que inserção, mas é melhor do que bubble. Certo? Bubble é o pior de todos, certo? É o mais simples de programar, mas é o pior deles, certo? O seleção também é n quadrado, não é isso? Será que vai dando? Vamos começar. 2, 8, 32, 127. Puxa, tá perfeito, não tá? Dando 4 vezes? Quase, né? Aqui. Tá dando quase que exatamente 4 vezes. Cada vez que duplica o tamanho do vetor, o tamanho quadruplica. Ok? Ótimo. Heap sort é o primeiro algoritmo que nós vimos, que é n logaritmo de n. Notem que em cada mudança aqui, quanto muda o valor n vezes logaritmo de n? O n duplica, né? E o logaritmo soma 1. Não é isso? Então, esse fator cresce muito devagar. A impressão que vai dar é que vai duplicando só o tempo, com um pequeno acréscimo. Vamos ver se vai dar isso, né? Vamos começar, sei lá, aqui. Não, podemos até... aqui já começa a ficar... Até bem... Desde o... Bom, aqui, 0,4, deu a mesma coisa porque não tinha quase nada para fazer, certo? Só para pegar, começar a fazer as coisas, já leva isso, tá? Mas aqui, desde 9 microsegundos, 9, 17, 39, etc., está praticamente duplicando em cada passo, ligeiramente mais. Se vocês olharem com cuidado, é um pouquinho mais. Certo? Eu deveria ter colocado aqui o valor de... Na realidade, eu deveria colocar n logaritmo de n dividido por n menos 1, logaritmo de n menos 1, para ver o quanto deveria aumentar. Tá certo? Ficaria mais claro. Mas, claramente, esse aqui segue a lei do n logaritmo n, tá? E é muito melhor do que qualquer um desses, tá? Notem que ele é desses aqui, por exemplo, em relação ao selections, ao ordenação por seleção, ele é 1000 vezes melhor. Certo? Na última linha, claro. No começo, tanto faz, tá? No começo ele até parece pior. Por quê? Porque é mais complicado, etc. Tá? Mas como já falei, para valores pequenos, esses estudos não têm mínima importância. Lá pelas dezenas de valores é que começa a pesar. Certo? O quicksort é melhor ainda. Na realidade, é o melhor de todos. Certo? Mas se vocês olharem, o tempo vai aumentando o dobro mais um pouquinho. Exatamente a influência do logaritmo de n. Mesma coisa aqui. Esse é o iterativo, intercalação interativa, de 1 em 1, de 2 em 2, 4 em 4 e assim por diante. Tá? Esse aqui é o intercalação recursiva. Certo? Ou seja, aquela implementação que vocês viram. Esse é piorzinho do que esse aqui, por quê? Por causa daqueles vetores todos que a gente tem que gerar. Tá bom? Mas notem o seguinte, quando eu fiz essa versão que não precisa pegar aqueles vetores, ficar copiando o tempo todo, etc., tá? O tempo dele é quase mesmo do iterativo. Pouca diferença. Muito próximo, tá? E olha, não está muito longe de quicksort, não. É claro que tudo isso depende da qualidade de implementação, etc., mas o quicksort que eu mostrei para vocês é bastante enxuto, tá? É difícil fazê-lo mais eficiente. Não usa funções auxiliares, nada. Ok? Então essa tabela é interessante. Ok? Bom,
aquilo que eu já falei para vocês, certo? Desafio. Programem a versão que produz esses resultados. Tá? É um belo exercício de programação recursiva. Tá? A dica que eu posso dar para vocês é a seguinte, para quem quiser fazer, já que vocês têm muito tempo, né? Fim de semestre, tá, todo mundo já passou, não precisa de nada. Já entregou o 12 e o 13, não é isso? Então, a dica que eu posso dar é a seguinte, a função recursiva, do jeito que eu implementei as outras, todas elas não devolvem resultado, tem resultado void, não é isso? A dica que eu daria é o seguinte, nesse caso, a função deveria devolver um valor verdadeiro ou falso. Esse valor verdadeiro ou falso diz em que vetor que está o resultado. E os vetores são passados como argumento, dois vetores, V e W. Aí ele usa alternadamente V e W, certo? E ele diz, na volta, em qual deles está o resultado. Com isso aqui dá para fazer isso. Tá bom? Dúvidas? Então vocês já sabem quase tudo sobre ordenação. Minha última transparência, na realidade acho que é a última transparência do curso, é sobre a ordenação externa. O que é ordenação externa? Bom, ordenação externa é, suponha que vocês têm um grande arquivo no disco que não cabe na memória, não dá para alocar um vetor daquele tamanho. Como é que a gente ordena? Bom, nesse caso, a gente pode usar, nesse caso, o quicksort, por exemplo, não dá, porque quicksort precisa andar no vetor, etc. Aquilo, apesar de que daria para fazer no disco, mas levaria um tempo enorme. Não faz sentido. Então, como é que é feita normalmente a ordenação em disco? Tá? Normalmente a gente usa o que é chamado de intercalação balanceada múltipla. O que quer dizer isso? A gente pega o arquivo, joga na memória o máximo número de registros a serem ordenados que puder. Aloca um vetor enorme se puder, lê tantos valores quanto puder, ordena usando algum método de ordenação interna. Por exemplo, o quicksort, que parece ser o mais rápido de todos. E grava num arquivo parcial, tá? Que eu vamos chamar de F1, o primeiro. Aí lê mais tantos elementos do arquivo, joga naquele mesmo vetor, ordena e grava no arquivo F2. E assim por diante. Quantos der? Até terminar. O último vetor eventualmente vai ser mais curto. Uma vez que fez isso, nós temos um certo número, digamos, N, de arquivos. Tá certo? Porque tudo isso agora são arquivos no disco, mas cada um está ordenado. E o que a gente faz agora? A gente faz uma intercalação. Só que agora a intercalação não é de 2, é de um monte de arquivos, não é isso? Então agora a coisa complica. Tem que fazer uma intercalação múltipla, não é isso? Como é que a gente faz intercalação múltipla? Bom, nós temos um certo número de arquivos, não é isso? Vamos supor que começam aqui, certo? Aqui é os elementos iniciais de cada vetor. Certo? E o que eu quero fazer? Eu quero formar a partir deles... Bom, isso aqui são arquivos, certo? Eu quero formar um novo arquivo do tamanho da soma dos tamanhos desses aqui ordenado. O que eu faço? Bom, eu uso... Agora preciso pensar que eu vou ter um certo número de buffers na memória. O que é buffer? Todo mundo já viu essa expressão? Buffer é basicamente uma área na memória na qual a gente joga vários registros de uma vez. Então eu posso jogar na memória do meu computador um pedaço do primeiro arquivo, um pedaço do segundo, etc., em vetores convenientes. E também posso reservar um outro buffer para saída. Tá? Ele vai ser do tamanho que eu puder também. E aí eu faço o seguinte, eu olho os primeiros elementos de cada um. O menor deles eu copio para cá, tá certo? E avanço aqui nele, certo? Depois, de novo, eu olho todos eles e o menor deles eu copio para cá. E assim por diante. Se algum deles terminar, o que eu faço? Eu leio mais dados daquele arquivo. Certo? Porque eu não li o arquivo inteiro, não caberia. Todos eles não caberiam.
E vou fazendo isso até esse aqui encher. Quando esse encher, o que eu faço? Eu escrevo essas coisas no arquivo de saída no disco e começo a jogar de novo aqui no início. Certo? Então notem que isso aqui é uma generalização daquela intercalação recursiva, não é isso? Só que lá eu quebrei em 2. Aqui eu quebrei em N e não faço recursivamente, na realidade. Eu faço cada um deles separado. Só que eu tenho um problema aqui, certo? Suponhamos que eu quebrei e deu 50 arquivos parciais. Então notem o seguinte, em cada procurada aqui, eu preciso comparar, fazer 50 comparações para achar o menor. Jogar aqui, mas se eu peguei, por exemplo, esse cara aqui, eu já sabia que esse cara, sei lá, eu deveria saber o resultado da comparação desse com esse, porque já comparei uma vez. Mas vou comparar de novo para achar o menor. Certo? Como é que eu poderia resolver isso de maneira mais eficiente? Bom, felizmente... Ops! Não era isso que eu queria fazer. Bom, paciência. Apertei o botão errado, né? Bom, vamos desenhar de novo aqueles vetorzinhos. Até melhor, vou desenhá-los mais curtos, tá? Então, o meu problema é determinar em cada passo quem é o menor elemento de cada um. Certo? Felizmente, nós aprendemos uma estrutura de dados interessante para achar rapidamente dados N valores, achar o maior deles ou o menor deles e retirá-lo da estrutura. Lembram qual é a estrutura? Qual é a estrutura de dados que me permite achar facilmente o máximo, tirá-lo de lá e depois acertar a estrutura de maneira eficiente? É o heap, fila de prioridades, não é isso? Então imaginem, por exemplo, que eu tenho uma fila de prioridades, tá? Eu vou representar como árvore, mas vocês já sabem que internamente é um vetor, que é uma árvore quase completa, tá? E suponham que aqui, na realidade, o que eu tenho, tá? Bom, em primeiro lugar, que é uma fila de prioridades invertida. É o mínimo que vai ficar na raiz. Isso é trivial, é só inverter todas as comparações na hora de fazer a construção, tá? E suponham que, na realidade, o que está aqui não é registro completo, mas, por exemplo, os índices, o índice e o número do vetor no qual cada valor aqui é um dos vetores, é o índice para o valor onde está o vetor. Okay? Então, por exemplo, o valor que está na raiz, vamos supor que aponta para o primeiro elemento daqui. Isso quer dizer que esse é o mínimo de todos. Então, eu pego esse cara daqui, copio aqui, elimino o cara daqui, certo? E jogo esse como novo elemento do heap e acerto o heap. No próximo passo, não sei quem é que vai cair aqui. Pode ser que caia esse cara na raiz, tá? Esse vai ser o mínimo. Copio aqui, certo? Tiro esse cara daqui e jogo esse cara no heap. E acerto o heap. Tá certo? Então, eu aproveito o resultado das comparações anteriores. Claro que isso vale a pena se o número desses vetores é grande. Se forem 3, 4, até 5, sei lá, não vale a pena. Se forem 10 ou mais, vale a pena para não ficar repetindo essas comparações. Então, essa ideia, na realidade, existe uma outra estrutura até um pouquinho mais eficiente para isso, tá? Mas eu nem vou falar nela, porque não, queria aproveitar o heap. Na realidade, a outra é baseada no heap também. Certo? Então, basicamente, esse é um dos melhores modelos para ordenação externa. Okay? É relativamente simples, vocês veem como a gente vai fazendo. Tá? Notem que eu não vou nem estudar a eficiência disso, porque agora não é o número de comparações que interessa. Lembrem das árvores B? Também não era o número de comparações que interessava. Interessava o tempo de acesso, o número de acessos ao disco e o tempo de leitura. Aqui também vai ser isso. Certo? Então a avaliação fica muito mais complicada, depende do tamanho dos arquivos, do tamanho que nós temos, etc. Tá? Certo? Então, provavelmente vocês vão ver isso com mais detalhes em análise de algoritmos. Okay? Mas é importante ter essa ideia de como é que é feita a ordenação externa. Bom, esse algoritmo funciona bem, porque hoje em dia quase toda a ordenação externa é feita em discos. Tá? Disco tem a vantagem de que vocês podem fazer acesso a qualquer lugar do disco, em princípio. Tá? Quando nós falamos de árvores B, eu expliquei isso para vocês.
antigamente, não tão antigamente, apenas até uns 20 anos atrás, digamos, 15, você chegou a usar fitas de computador? Não? Então, você é muito jovem ainda. Hein? Era disco desse tamanho, tá bom. Antigamente se usava muito fitas magnéticas, tá? Todo mundo sabe o que é uma fita magnética? Se eu falasse em cartões perfurados, vocês não iam saber, né? Mas fita magnética vocês devem ter visto. Tinha fita cassete, isso vocês talvez devem lembrar ainda, né? Tá bom. Então, computadores gravavam seus dados em fitas e arquivos ficavam em fitas também. E aí, a ordenação também usava a intercalação, mas não podia usar essa ideia aqui. Por quê? Porque não dava para ter acesso a vários arquivos ao mesmo tempo. A fita era sequencial. Vocês só podiam ler a fita, lido um trecho, podiam andar para frente, não podiam ficar mudando o braço de posição. Então aí tinha outras ideias interessantes de como ordenar. Não vou entrar nisso, mas talvez no curso de algoritmos vocês vejam os chamados ordenação polifásica ou esse tipo de coisas. Tinha até fita que dava para ler tanto numa direção como na outra. Isso podia ajudar a ordenar. E cada uma dessas características dava ideias novas para esses algoritmos, tá bom? Bom. Eu acho que eu vou parar por aqui. Tem alguma pergunta sobre isso? Bom, eu basicamente vou terminar a matéria do curso por aqui. A próxima aula é quinta-feira, não é isso? Eu vou dar aula atendendo dúvidas, basicamente, tá? Dúvidas ou qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, exceto perguntas óbvias do tipo o que cai na prova. O que cai na prova é tudo, certo? Terça-feira é feriado. Dia 8 é feriado em Campinas, certo? Se alguém tem alguma atividade em outra cidade. Então, quinta-feira eu vou dar a última aula, dia 10 vamos ter a prova. E aí depois do dia 10 seria no dia 15, não é isso? Aí talvez eu marque aqui para... Se eu conseguir corrigir, eu trago as provas para mostrar para vocês. Porque até lá devem sair todas as notas, etc. Todo mundo vai saber se passou ou não e quem pegou o exame. Perguntas hoje? Pergunta sobre a tarefa 12. Qual é a pergunta? 12 é código de Huffman, não é isso? Sim. É verdade, mas na realidade para isso não precisa ter frequências semelhantes. Pode ter até frequências diferentes, mas se as somas das frequências forem iguais às outras frequências, você pode ter duas soluções, pode ter mais de uma solução para a árvore que representa o código de Huffman. Bom, contanto que você seja coerente, use a mesma árvore na codificação e decodificação, isso não tem importância. Quanto à tarefa 12, eu acho que ela diz o que fazer. Você faz na ordem da esquerda para a direita aquela construção, aí vai dar uma árvore única. Ele diz que não aceita, é? E como é que você sabe que você comprime e descomprime certo? Ah, sim, tá. Não, peraí. Se os bits são iguais, então a codificação é igual. Então as árvores são iguais. Ah, as taxas de compressão são iguais, mas não os bits, os textos comprimidos. Sim. Bom, eu tenho quase certeza que tem algum problema no seu programa, tá? Mas teria que olhar de perto, tá? Bom, hoje vai ser difícil, certo?
me mande uma mensagem, ou você pode vir durante o dia falar comigo? Tá. Então me traz na terça-feira, na quinta-feira, aliás. Pode mandar o código. Tá, tá bom, eu vou dar uma olhada. Mais alguém com esse tipo de problemas? Ou ninguém mais tentou fazer? Eu não me lembro agora do enunciado, mas eu acho que ele disse que é para seguir exatamente o algoritmo explicado em aula. Entendeu? Que está nos slides e está na apostila, eu acho, não é isso? Agora, a sua árvore, se ela cresce muito para os lados, mas ela é árvore mínima, quer dizer, ela é correta,